Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Hugo Marmota, Hugo Mota, Hugo Motinha, a criancinha, o pintinho do Arthur Lira. Isso ficou um pouco estranho, não foi? Pois é, o presidente da Câmara dos Deputados Federais, Hugo Marmota, Hugo Motinha, Hugo Mota, menino do Xandão. Ei, que beleza! Ele está num jogo de puxa-estica, de beija e morde, sopra e morde e tal, com o Supremo Tribunal Federal. Hugo Marmota só conseguiu se eleger, não só pelo apadrinhamento do Arthur Lira. O Arthur Lira pode um pouquinho, mas não pode tanto assim. Elegeu-se porque fez um acordo. Fez um acordo com Deus e fez um acordo com aquele outro lado. E aí é o seguinte: como se manter na presença da Câmara neste chamado equilíbrio precário, tendo que agradar a gregos e a jangianos? Como fazê-lo? Muito difícil. E ainda dizem, algumas pessoas certamente muito maldosas, que Hugo Marmota e a sua família têm verões passados um pouco indigestos. Tem essa história. Nós não sabemos até que ponto é folclore ou não. Essa história que, de fato, recados muito diretos teriam sido dados. Lembram do Dr. Moraes dizendo naquela audiência do CID: olha, se o colaborador não colaborar, o seu pai poderá ser chilindró, a sua esposa, a sua filha maior. Dizem que coisas parecidas, pessoas que não têm o que fazer ficam falando essas lorotas, coisas parecidas teriam sido emanadas em direção a Hugo Motinha. O doutor Hugo Motinha, que engavetou de uma maneira facínora o PL, o Projeto de Lei de Anistia, e junto com o doutor Davi Gordolumbre, se aliou ou se deixou aliciar pelaquela Casa Suprema, e estão fazendo aí sei lá, contem quantas mãos tem aí esse pessoal todo. Quantas mãos estão fazendo um tal de um projeto de anistia meio boquinha, sem trocadilho, meio boquinha. Dizem que vão fazer um projeto de anistia com o beneplácito daquela Casa Suprema. Isso está na mão do Davi Gordolumbre, para o que eles estão chamando lá, como se diz no Brasil profundo, na língua deles estão chamando de anistia para peixe pequeno. Agora, este texto perverso dessa anistia está seguindo o quê? Aquilo que a Gleisi Hoffmann dizia lá atrás, que é a opinião do governo Lully. Aquilo que outros ministros do STF já começam a ventilar, e acho que sempre pensaram e quiseram isso, que diz o seguinte: o Congresso pode até fazer anistia, mas tem que ter limites. Por quê? Porque nós não queremos, nós mandamos. Quais os limites? O STF, o Congresso, a Câmara, o Senado podem até fazer uma anistia para peixe pequeno, e uma anistia que seja apenas em diminuição de pena. Isto não é anistia. Isto é cambalacho. Isto é cambalacho. E por quê? Porque, eu repito, todo mundo que sabe um pouquinho de direito, somente nós, os técnicos do direito, os advogados, os operadores do direito de modo geral, todos sabemos que estes processos do dia 8, muitos dos casos, os acusados não tiveram as suas condutas individualizadas, devidamente comprovadas. Significa que as condenações pesadas sobre essas pessoas, condenações consequentes de supostos crimes gravíssimos, isso não restou comprovado. Para além da dúvida razoável, isso não restou comprovado. E o Código de Processo Penal e a Constituição apenas autorizam a condenação de alguém, isso está no artigo 386, por exemplo, do Código de Processo Penal, se o órgão acusador, no caso a Procuradoria-Geral da República do Dr. Paulo Gonetti, se o órgão acusador conseguiu provar a culpa, provar que fulano de tal praticou isso e aquilo, para além da dúvida razoável.
superando a dúvida razoável. Se num caso de uma acusação que nasceu numa investigação inquérito policial, houve a denúncia por parte do Ministério Público ao Judiciário, e se ao longo do processo o órgão de acusação não conseguiu comprovar acima de dúvida razoável, a pessoa não pode ser condenada. Chama-se, é o brocardo, o ditado em latim famoso, indubio pro réu. Na dúvida, absolve-se o réu. E quando é que surge dúvida dentro de um processo penal? Quem é criminalista sabe disso. A dúvida surge dentro de um processo penal quando o inquérito foi mal feito. Ou seja, o inquérito não conseguiu angariar aquilo que o Procurador-Geral da República ou qualquer membro do Ministério Público precisa para ter justa causa para oferecer uma denúncia coesa, consistente. Quando o inquérito fraco segue para as mãos do Ministério Público, o Ministério Público ainda arrepia-se e resolve oferecer uma denúncia, então, fajuta, com base no inquérito fraco, durante a instrução processual, no transcurso do processo, percebe-se que, na verdade, não há ali indícios suficientes de autoria, não há prova de autoria, na verdade, produzida mediante contraditório, ou seja, diante de juiz, não há materialidade delitiva, não há prova de que houve ali o próprio crime. Então, isso faz com que a acusação não consiga superar a dúvida razoável, ou seja, paira a dúvida, não se deve condenar o réu. Ou seja, no mais das vezes, você vai ter dúvida se existiu crime, se o réu foi o autor do crime, quando não foi feito um bom trabalho no inquérito policial e quando o Ministério Público forçou a barra e ofereceu uma denúncia sem ter elementos mínimos, quando não houve, por exemplo, individualização da conduta. É isto. É disso que estamos falando. Então, como é que você vai admitir, meus amigos, que é grande coisa? Como é que se pode admitir que é grande coisa? Olha essa bondade de diminuir pena. Como assim, cara pálida? Uma anistia que se resume a diminuir pena quando não conseguiram comprovar que as pessoas praticaram aquelas coisas horríveis? Quer dizer que, olha que bacana, vendeu dificuldade para colher facilidade. Olha que bacana como somos bons e magnânimos, perdoamos. Meus amigos, como é que alguém que não fez algo poderá ficar contente? Como é que uma democracia poderá ficar contente em sendo uma democracia onde pessoas, muitas delas que o Estado, que tem a obrigação de comprovar, não comprovou o suficientemente e nós todos vamos ficar contentes e aliviados porque, na verdade, fez um remendo, diminuiu apenas o tamanho da pena e as pessoas vão levar ao resto da vida as consequências da imputação, do estigma social, de carregar nas costas uma coisa que muitas delas não fizeram. Então essa é a anistia que o Senado Federal, com Jacques Wagner, Davi Gordolumbre e tantos outros, e gênios também do STF, e também gênios da Câmara como o doutor Hugo Motinha estão fazendo. Eu abri esse parêntese enorme para dizer o seguinte: Hugo Mota está fazendo de um tudo para agradar aqueles que ele precisa agradar, e não é o Bolsonaro e não é a população. Hugo Mota parece que tem realmente a Motinha presa. Vocês entenderam? Tem um Motinha preso, o Hugo Mota. Só que aí, ao mesmo tempo, ele também não pode se esquecer de quem o ajudou a chegar naquela cadeira, que ele é um fantoche do Lira. Então ele vive realmente um jogo muito perigoso, o doutor Hugo Motinha, presidente da Câmara, infanto-juvenil presidente da Câmara, a ponto que, quando o judiciário cresce demais, começa a se meter ainda mais do que está se metendo, alguém pressiona ele e ele vem com uma fala dessa aqui. Querem ver? Isso está em toda a mídia, nessas últimas horas. Hugo Mota critica ações do STF. O que é que disse ele? Aspas, está se metendo em praticamente tudo, papai Lira. O que é que a gente faz? Está aqui. Está se metendo em praticamente tudo. Aspas.
A Oeste colocou entre aspas. Hugo Mota disse que o STF está se metendo em praticamente tudo. E o que vai fazer o Hugo Mota? Provavelmente nada. Fala é uma reação de Motinha depois do recebimento de ofício encaminhado pelo ministro Cristiano Zanin, advogado de Lula, sobre processo contra deputado Ramagem. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos, não poupou críticas ao Supremo Tribunal Federal. De acordo com ele, a Corte age de maneira política, inclusive em relação a temas do Poder Legislativo. Que novidade! Descobriu isso agora, Hugo Mota. E os jantares, Hugo Mota? E as viagens, e os funerais, e os aniversários, e as posses, Hugo Mota? A fala de Hugo Mota ocorreu nessa terça-feira, 29, durante evento em São Paulo, com empresários e políticos associados ao Esfera Brasil, grupo de fóruns e conversas. Disse Hugo Mota, sabe falar, Hugo Mota aprendeu a falar. Do ponto de vista da segurança jurídica, a interferência, muitas vezes de forma reiterada, do judiciário atrapalha. O judiciário está se metendo em praticamente tudo e isso não é bom para o país. Acaba que não tem uma regra e você não sabe como vai estabelecer o seu investimento. O comentário de Hugo Mota é uma resposta direta ao Supremo. A crítica de Hugo Mota ocorre depois de ele ter recebido na última quinta-feira, 24, um ofício encaminhado pelo ministro Cristiano Zanin, advogado de Lula, presidente da primeira turma do STF, que mandou lacrar, está mandando lacrar telefone de advogados em sua sessão. O documento informava que a Câmara não poderia suspender a íntegra do processo contra o deputado Ramagem. Ou seja, o STF mandou dizer, intimado por Cristiano Zanin, advogado Lula, transvestido de ministro Zé. Hugo Mota, vocês aí eleitos pelo povo vão fazer o que nós que não fomos eleitos pelo povo estamos dizendo. E vocês aí não podem suspender parcialmente ou em parte vocês não podem suspender em parte aí ou vocês não podem suspender a íntegra, não pode suspender todo o processo contra o deputado Alexandre Ramagem, né? Que ele responde também por participação na suposta altiva de Roxas. A atitude de Zanin, advogado de Lula, irritou Hugo Motinha, Hugo Mobilete, como se diz por aí. Hugo Mota defende o corte de gastos do governo Lula. Defende nada, está passando para baixo, jantando, sendo jantado com Lula aí. Disse ele sobre, não dá para ter uma máquina pública hoje do tamanho que era há 30 ou 40 anos atrás. Precisamos medir a qualidade do funcionário, porque com isso você passa a ter condições de um Estado mais producente. Ele aprendeu essa palavra sozinho. É isto. É isso que temos. Então o que é que temos aí? Hugo Mota vai assim, nessa toada, né? Há um poema de Carlos Drummond de Andrade, já que muitos de vocês gostam de poesia, que diz assim, e o amor sempre nessa toada, briga, né? E o amor sempre nessa toada, briga, perdoa, perdoa, briga. É isso aí. Vão dizer, doutor, sou o melhor comentarista do que cantor. Pois é, Carlos Drummond de Andrade, o amor sempre nessa toada, briga, perdoa, perdoa, briga. Essa é a vida recheada de síndrome de Estocolmo que vive ultimamente Hugo Mota. Talvez permanecerá assim para sempre. Meus amigos, deixem o seu like, é muito importante. Além disso, corra, nesse momento confira a sua inscrição. Eles estão tirando a sua inscrição. Se você ainda não se inscreveu, está esperando o quê? Vai! Tem gente que assiste vários vídeos há muito tempo e nunca se inscreveu. Nunca deixa o like, faça isso, meu amigo. Além disso, comente de maneira educada, leve, citando Carlos Drummond de Andrade, o nosso querido Mário Quintana, e por aí vai. Bom, o que mais? Assim, não espere a notificação. Nós temos 220 mil inscritos, a plataforma notifica menos de 0,5%. Então o que é que você faz? Seja rebelde. Entre no canal várias vezes o dia por sua conta e risco. Você vai encontrar vários vídeos inéditos. Além disso, considere se inscrever como membro. Aqui embaixo uma aba chamada Seja Membro. Clique aí. Torne-se membro do canal, descubra como funciona. Meus amigos, muitos perguntam, doutor, qual é a dessa camisa bonita? Como adquirir? Veja, quem fez essa camisa foi um querido inscrito nosso aqui, que tem uma camisaria em homenagem à nossa frase, né? Então, bem-vindo à Venezuela do Sul. Aqui embaixo, no primeiro comentário fixado, há um link, por meio do qual você clicando, acessará
a loja virtual do parceiro. Bom proveito. Aliás, eu quero dizer o seguinte, são dezenas e dezenas e dezenas e dezenas já, o parceiro me diz, de camisas, tanto essa preta como a branca, de camisas da Viva Venezuela do Sul. Bem-vinda, Venezuela do Sul. Vendidas. O Brasil inteiro já recebendo essas camisas, essa criação do nosso querido parceiro. Um abraço.